Olá, pessoal, tudo bem? Fernanda Coimbra, aqui com mais um episódio do podcast Fechou, o podcast fechado com você e com os seus interesses. E hoje, a nossa convidada, foi difícil trazer ela, viu? Foi difícil, mas ela é uma precursora em podcast na nossa cidade. A gente vai conhecer um pouquinho da Caroline Moura. Eu acho que vocês não vão saber muito pelo nome, mas ela é a Podcast. Seja bem-vinda! Obrigado. Nossa, é estranho, né? Tá do outro lado. Você sempre, né, fazendo os seus programas, fazendo as entrevistas. Conta aí que tem com um friozinho na barriga de ser entrevistada? Ah, sempre, né? Eu acho que hoje eu tô no lugar do convidado, né? Quando eu falo pro convidado, fica calmo, vai dar tudo certo. Aí hoje eu tô falando pra mim mesma, calma, vai dar tudo certo. Quantos podcasts você já gravou como convidada? Cara, como convidada, É. eu acho que esse é o segundo. Eu acho que esse é o segundo. O segundo, eu acho que é o segundo. Geralmente é melhor quando a gente tá, né, na frente ali, né, sabendo o que vai falar, como vai conduzir, Tô né? bem ansiosa, assim, porque eu mesmo no podcast, eu faço algumas perguntas, mas assim, só pra eu ter noção, eu deixo mais... Rolar. Mas eu fiquei pensando, cara, o que será que ela vai me perguntar? Porque quando é eu do outro lado, né, aí eu já tô ansiosa pra saber tudo. Ah, mas então, gente, eu chamei a Podcast aqui porque ela é realmente a precursora em podcast aqui na cidade, né, Ká? A gente tem uma comunicação em Itapevi praticamente de homens, né? E aí agora que estão surgindo, né? Sim. Você surgiu, aí depois eu e a Beth, aí agora eu tô com o meu programa, a Beth tá com o dela, né? Então, assim, a gente tá tentando pegar de volta o nosso espaço, né? É isso. Acho que mostrar também que mulher consegue fazer a mesma coisa, né? Ou até melhor. Com certeza. E deixa eu te perguntar, conta um pouquinho quem é a Podcast, como começou o seu programa, como você teve essa ideia. Conta um pouquinho pra gente disso. Na verdade, nem fui eu que tive a ideia. Eu era a única que não queria fazer o podcast. O Isaac Santos, meu amigo, inclusive, um beijo, Isaac, morrendo de saudade. Nós estávamos lá na casa da minha mãe, na sacada, e estava eu, ele, o Felipe, que é meu marido, e meu pai. A gente estava conversando sobre um assunto super aleatório. E aí o Isaac foi e colocou uma cadeira assim de frente para mim e falou assim, de frente com a K. Tipo assim, aí falou assim, que nem Marília, como é aquela mulher? De frente com Gabi. De frente com Gabi, Aí ele falou assim, de frente com a K. Aí a gente deu risada, né? Ele falou assim, amiga, por que você não faz um programa? Eu falei, tá louco? Nem ferrando. Primeiro que eu não quero saber da história de ninguém. Primeiro que eu não quero que ninguém me conheça. Não quero saber, eu quero ficar low profile, né? A famosa low profile. E aí o meu pai falou assim, ia ser muito legal. O Felipe falou assim, todo mundo já falou pra ela, né, disso, de ser blogueira, tal. E quando eu fazia faculdade, né, porque eu fiz faculdade 4 anos de publicidade e propaganda. E aí quando eu ia apresentar projetos na faculdade, as pessoas sempre falavam, Carol, por que você não faz um programa, não vira blogueira, sabe? Alguma coisa assim. E eu sempre fui muito tímida nessa questão, tipo, de me expor, de expor minha vida, enfim. Eu ainda tenho essa dificuldade hoje em dia. Eu posto pouquíssima coisa no podcast sobre a minha vida. Eu trato como um trabalho real. Tanto é que eu tenho 2 perfis, né? Eu tenho o podcast e o meu pessoal. Uhum. Então, muita gente também não sabe disso, que eu tenho um perfil pessoal. E aí as meninas foram e falaram, faz um blog, faz um TikTok. Eu falei, imagina, tá louca. Eu que não vou ficar expondo minha vida. Aí meu pai foi e falou assim, eu tenho um amigo que ele faz um podcast. Aí eu falei assim, e daí, pai, o que tem a ver? Não vou fazer podcast. Ele vai lá, vai conhecer o estúdio dele, em Jandira. O GCM Medeiros, né? Um abraço, Medeiros, também, sensacional. Ele é guarda em Jandira. E aí ele fazia um podcast com os guardas, enfim, com empresários. E aí o meu pai marcou uma data para eu ir lá. E eu, insuportável, eu falei, não sei o que eu vou lá fazer, porque eu nem gosto disso, nem gosto de nada. E aí foi eu, meu pai e o Felipe. Aí chegou lá, eu vi tudo. Aí eu fiquei assistindo, né? Ele foi e me chamou para live, ao vivo. Me intrometi junto com um cara lá,
me intrometi. Ele estava entrevistando um empresário, aí chegou eu lá, ele começou a me entrevistar. Então, é o terceiro esse. E aí ele começou a fazer um monte de perguntas e eu não sabia responder nada, porque eu não queria nem estar ali. E meu pai, assim, felizaço. E eu, assim, olhando para a cara dele. Aí finalizou o podcast, aí o cara foi e falou assim... você leva super jeito, por que você não faz um podcast aqui? E era alugado, né? E o dono da sala estava lá naquele dia. Aí ele falou assim, por que você não faz um podcast? Eu falei assim, gente, não vai rolar, cara, não gosto disso, prefiro ficar na minha vidinha normal mesmo. E aí ele falou assim, faz um teste de 1 mês aqui no estúdio, e aí se você não gostar, tudo bem. Eu falei, tá. E meu pai, faz, Carol, faz. Meu pai super animado. E eu, vamos lá, pai. Aí ele foi e aí eu comecei a fazer em fevereiro, em 2023. Foi 2023 que eu comecei? Foi, 2023 eu comecei em fevereiro. No final, na verdade, dezembro, a gente teve esse plano. Aí, em janeiro, eu falei assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um canal no YouTube. Se eu não bater 100 pessoas em janeiro, eu não vou fazer. Porque aí ninguém vai querer me assistir. Eu já pensando, negativo. E aí, meu pai falou assim, tá bom. Aí, se você faz, e manda para eu divulgar, meu pai, né? E todo mundo me ajudou. Aí, todo mundo divulgando. Aí, eu lembro que quando eu comecei, no primeiro dia eu bati 100 inscritos. Aí, no segundo, eu já bati 200 inscritos no segundo dia. Eu lembro que quando eu comecei em fevereiro, o podcast, eu acho que eu já estava com 500 inscritos. Gente. Eu falei, puta, aí... Agora não tem pra onde correr. Assim, aí começou a me dar um ânimo, sabe? Aí, quando eu chamei... O meu primeiro convidado foi um amigo meu lá da rua, bem de infância. Falei, cara, preciso de uma pessoa que eu já conheço um pouco da história, que ele também não fique tímido, né? Foi uma bosta, assim, porque ele ficou super tímido. Ele foi de óculos de sol, o Vitinho, engraçado. Ele foi de óculos de sol. A entrevista em si foi muito boa, mas os dois estavam muito nervosos. E aí ele foi de óculos de sol à noite. Meu Jesus. Ele colocou um óculos de sol, colocou um boné. Não dava nem pra ver o rosto dele, porque ele tava com muita vergonha. E eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não sei fazer uma pergunta decente, gaguejava. E aí a live nesse dia, não sei se estava chovendo, não sei o que tinha acontecido, tava meio que travando, sabe? Eu falei, ai meu Deus. Você já começou ao vivo? Já, ao vivo. Coragem, gente, coragem. Ao vivo, eu falei assim, só vou se for ao vivo. Porque eu gosto dessa questão do ao vivo, porque eu fico interagindo com as pessoas ali, elas vão me mandando mensagem, aí eu quero ver se as pessoas realmente estão assistindo. Eu tenho essa loucura, sabe? Realmente quero ver se as pessoas estão prestando atenção no que eu tô falando ou se é balela. Entendi. E aí, quando no nosso primeiro EP, eu acho que tinha umas 30, 40 pessoas assistindo. Estreia, né? Eu lembro que hoje eu ainda tenho todos esses vídeos no meu canal, né? Até pra eu ver a evolução, como que foi. Eu sei que esse vídeo hoje tá 1.200, 1.300, por aí. Porque o meu primeiro convidado ia ser o Isaac. Porque foi ele que deu todo esse empurrão, né? Aí, só que ele tinha show no dia, ele foi o segundo convidado. Aí, no segundo convidado, como eu já tenho mais intimidade com o Isaac, aí já foi mais tranquilo, assim, de conversar. E o Isaac fala, né? Então, dança, fala, e sobe, desce, canta. E aquela energia dele. E ele balançava a cadeira e eu desesperada, porque eu não consegui fazer metade das perguntas que eu tinha, porque ele falou mais que eu, então... E foi gostoso o podcast dele, que aí eu já comecei a me soltar mais. Mas foi assim, foi indo, e aí hoje nós vamos, na verdade, nós vamos começar em julho, voltamos, né? Vamos voltar em julho, na sexta temporada. Na sexta temporada. E geralmente você faz quantos programas por temporada? Tem algum número assim ou não? Não, eu acho que é mais
de coisa do mesmo, momento do mesmo. momento mesmo. Tem umas temporadas que são maiores, tem outras que são menores, bem curtinhas. Eu tô na Mas eu não- segunda ainda. Tá na segunda? Tenho muito ainda o que galgar. Na verdade, assim, o projeto do podcast, eu também nunca tive esse interesse em ser apresentada. Eu sempre trabalhei com comunicação. Eu trabalho na parte de comunicação há 20 anos, né? E também com marketing político, mas sempre pelos bastidores, né? Então, eu nunca fui de aparecer muito. Aí, uma amiga me chamou para participar de podcast. Eu falei assim, vamos fazer um podcast junto, Fê? Que é a Beth. Ela tá até com um programa dela fazendo agora também. Ela voltou. Aí eu peguei e falei assim, vamos. Aí a gente pegou, montou aqui o estúdio, né? Daquele jeito que você sabe que é difícil. Sim, difícil. Né? A gente contou, né, com amigos que ajudaram e tudo mais. E a gente começou. Só que a gente começou em 2024 e era um ano eleitoral. Então, o que acabou dificultando pra gente algumas questões, porque aí ela, como ainda trabalhava, né, na política, né, trabalhava em cargo político, então ficou um pouco complicado e ela teve que parar. Aí eu peguei e falei assim, Beth, mas o bichinho me picou e eu não quero parar mais, então eu vou continuar, eu vou fazer um pra mim, ok? Ok. Aí eu fiz. A gente deixou o podcast que ela criou o nome e tudo em stand-by. E aí eu criei o Fechou, né? Que também eu fiquei pensando num nome. Que é muito difícil. E aí também. eu peguei e falei assim: não, e além de você pensar no nome, você que estuda comunicação, sabe, tem que ter tudo disponível, né? Tem que ter o Instagram disponível, tem que ter o canal do YouTube disponível, então é muita coisa pra gente ver. Não é só, Não, nosso sonho. Nosso sonho. Aí tem o logo também, que tem que ser a sua cara, Sim. a cor, tudo isso influencia, né? Exatamente. E aí eu tava pensando um dia no carro com o Felipe, eu falei assim, eu preciso de um nome, mas eu queria que tivesse alguma coisa, tipo, com o meu nome, mas que tivesse também um duplo sentido e não sei o quê. Aí eu fiquei pensando em nome de marcas, né? Então, tem a Cacau Show. Aí se eu fizer Fechou, porque, tipo, é de fechou de fechado e Fê de a Fernanda Show e, tipo, tem duplo sentido. Daí eu falei assim, vai esse mesmo, porque eu precisava de um nome logo. E eu gostei, aí eu mesmo fiz o logo. Você sabe como que é, né? Quem é um comunicador acaba assim. Eu também, na vez que eu fui fazer assim, veio tantas opções. E eu tinha uma amiga tem uma amiga, na verdade, que ela faz essa parte de marketing e tal. E aí eu lembro que na época ela fez vários logos, eu não gostei de nenhum. Eu falei, não gostei de nenhum. E aí ia ser Carolcast, ia ser, sei lá, alguma coisa nesse sentido, sabe? Aí eu fui e falei assim pra ela, eu falei assim, eu queria alguma coisa, tipo, igual o Podpah, né? Tem o Podpah, tem outros negócios. Eu falei assim, e se fosse Podká? Tipo, K de Carol. Aí ela falou assim, gostei, vou fazer um logo. Aí foi lá, e eu tava na praia nessa época, eu tava viajando, e eu viajando pra descansar e trabalhando lá. Eu falei, tem que começar logo esse podcast, né? Já tava lá. As pessoas acham que é só hobby, né? Não, trabalho, viu, gente? É trabalho. E é trabalhoso mesmo. Porque a gente tem que criar conteúdo todos os dias. Tem que ser criativo todos os dias, né? Porque se você postar muito do mesmo, ninguém vai você não vai se destacar, né? É isso. Então, foi muito difícil, assim. E voltando na sua parte acadêmica, você falou que fez publicidade e propaganda. Você se formou por onde? Uninove. Uninove. Eu fiz 4 anos. Entendi. Então, eu fiz na Fiel, faz muitos anos. Mas você é formada em jornalismo? Não, eu sou publicitária, formada em publicidade e propaganda, pós-graduada em marketing. E o jornalismo, eu adquiri a profissão por conta de todos os anos que eu já participei do meio. Então, por exemplo, eu já fui secretária de comunicação de Carapicuíba, então eu tinha um departamento inteiro de imprensa. Então, como eu fazia marketing político, eu fazia muito release para político. Então, eu tinha muita coisa já publicada e tinha como comprovar. Então, o que eu fiz? Eu entrei no Ministério do Trabalho, né, requerendo com todas essas informações que eu também tivesse como se fosse o MTB, né, de jornalista, para que eu possa executar a profissão sem nenhum problema. Então, hoje eu sou jornalista também, né,
por todos esses anos que eu já trabalhei e eu já, como eu sou formada em comunicação, fica um pouco mais fácil pra gente, né? Sim, com certeza. Então, na verdade, o jornalismo e a publicidade, pelo menos lá na Fiel, quando eu fiz faculdade, tipo, os 2 primeiros anos eram praticamente idênticos, né? Isso. Então, fazem no mesmo semestre, na verdade, né? Os 2 primeiros semestres são juntos, né? Não sei se lá era publicidade, propaganda e jornalismo. E aí depois aí era comunicação social com ênfase em publicidade ou com ênfase em jornalismo. Tanto é que no terceiro ano eu fiquei em dúvida. Ficou? Nos 2 primeiros eram juntos, aí no terceiro eu falei, e agora? Hora de decidir, ou publicidade, propaganda ou jornalismo. Só que eu não queria fazer jornalismo de olá, tudo bem? Estamos aqui com o morto. Não queria fazer esse jornalismo triste. Eu queria ou ir para uma coisa mais apresentadora mesmo, ou esportivo, que é esporte. Então, falando de esporte, inclusive eu tenho uma perguntinha aqui para a senhora, para a senhora. Para a senhorita, para a senhora, né? Pode fazer. Então, falando sobre esporte. E esse amor pelo futebol, menina? Cara, eu sou mesmo. Eu amo futebol. Eu sempre acompanhei o meu pai, né? Um beijo, meu pai, Marcão. Melhor zagueiro de Itapevi, não tem jeito. Aquele ele joga também, um volante bom, até que é bom, mas... mas tá aposentado, aposentou, né? Casou, aposentou. Mas eu sempre fui nos jogos do meu pai, do meu tio, enfim, aqui em Itapevi. E aí, acho que desde pequena eu sempre gostei muito de futebol. Meu pai me ensinou a torcer pelo melhor time do mundo, que é o São Paulo. E aí eu... Não, pô, cada... né, aquilo... Religião, time, né? A gente não se discute. É isso mesmo. E aí... eu sempre gostei de ir em estádio, até hoje eu amo ir em estádio. É que São Paulo não tá merecendo, mas eu amo ir em estádio. Tá merecendo meu dinheiro, não. Tá muito caro pra ir e tá com um futebolzinho bem chulo. Não, o engraçado é que assim, entrando nessa questão de caro, os caras estão ganhando dinheiro a rodo com essas bets e não diminui o preço dos ingressos do estádio, gente? Só aumenta. Fica o protesto. Fica o protesto. Vamos diminuir isso aí, gente. Muita gente CLT que se mata pra ir num jogo. E se você quer uma coisinha melhor, se você quiser assistir um jogo numa cadeira mais confortável, que não é lá aquelas coisas, e comendo e bebendo, é 600 para 700 conto. Pra lá. Pra lá. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, hoje eu vou, mas eu escolho os jogos que eu vou, assim, mas eu amo futebol, eu amo a várzea, assim, é surreal a energia, a torcida em si. Aqui em Itapevi é muito forte isso. Isso que eu ia perguntar, você tem um time do coração aqui em Itapevi? Não. Não? Não, assim, eu gosto muito do time que o meu pai joga e sempre jogou, que é o Portela. Mas eu não tenho um fanatismo por nenhum aqui, não. Tipo, eu gosto muito da torcida do Vila Nova, eu gosto muito da torcida do Rainha, eu gosto muito da torcida do Porto. É muito bonita, assim, eu acho muito linda a paixão deles, sabe? Por não ser um time tão... eles torcem bastante. Mas aqui em Itapevi isso é muito forte, assim. É que eu não vou muito pra Barueri, pra lá, né? Mas Jandira já fica um pouco mais fraco. Mas aqui em Itapevi é muito lindo, assim. Quem gosta de futebol acha muito legal essa questão da torcida, né? Então, acho que desde a infância mesmo eu gosto de futebol. Tanto é que quando eu comecei a fazer os vídeos, eu até falei, cara, acho que eu vou começar mais a falar sobre futebol. Porque é raro ver uma mulher falando sobre futebol, né? Uhum. Mas eu ainda fico um pouco receosa, porque ainda assim o mundo é muito machista, né? E aí eu não sei como eu vou lidar com os haters. Um cara me fala, ai, é melhor lavar louça do que falar de futebol. Aí eu mandar ele tomar naquele lugar, então é melhor eu não fazer, entendeu? Verdade. Não, mas essa questão dos haters é complicado, mas assim, pelos conteúdos que eu já vi, né, você fazendo cobertura, né, tipo, em jogos, aqui em Itapevi, jogo acho que das Estrelas, que teve já, né, você faz o acompanhamento, a cobertura também em Jandira, de futebol noturno, até anotei aqui, gente, como que é o nome? Copa Noturna.
Então, como que é? Eu sei que acho que você vai fazer também agora. Sim. Quer falar um pouquinho desse projeto? Foi um projeto assim que a gente entrou do nada, que é do nosso amigo Silas e Dodô. Um abraço. Nossa, o podcast vai ser só de abraços, né? Só de agradecimentos. Aquela agradecimento e aquela listona Sim. é a minha, é o meu podcast hoje, mentira. O do Silas e o Dodô. A gente estava pensando em alguns conteúdos, né? Na verdade, a gente queria meio que dividir isso, né? Deixar o podcast com conteúdo mais para influenciadores, que aí eu tocaria, e aí o podcast com o craque ficaria com ele, né? Que aí é homem, futebol, talvez não receberia tanto hater. Eu, infelizmente, ainda tenho esse bloqueio de... Eu não sei como que eu vou lidar, eu sou muito... Parece que não, mas eu sou muito explosiva. Então, eu prefiro manter a minha saúde mental e deixar que o homem toque no futebol. E aí eu entro mais em algumas questões, alguns pitacos ali. Mas quem tá mais nessa Copa Noturna é ele, né? Ele quem tá... Ele, na verdade, é o social media da Copa Noturna. Ele que faz os flyers, os vídeos. Inclusive, quem quiser contratar. Sensacional. Ele faz todas as artes do podcast. Sem o Felipão, nem sei o que seria de mim, assim, nessa questão de marketing, de tudo, né? Acho que o marido tem que apoiar a mulher e disso eu não tenho que reclamar. E nessa Copa Noturna, por mais que os caras falem assim, Carol, você tem que ir, você tem que fazer vídeo, eu ainda tenho muito bloqueio nisso. Mas a gente vai estar entrevistando, sim, vai vir com tudo essa Copa, tem muita coisa boa. Tem que ter uma mulher para organizar, gente. Isso assim, é verdade. Um monte de homem junto não dá muito certo. Não dá. A gente até tenta. A gente até tenta fazer com que organize, mas tem que ter uma mulher ali no meio. Eles mesmos já falaram isso. Então eu vou vir mais nessa parte da organização. Que a gente leva mais a sério, né? É ver como um trabalho mesmo. É isso. Eu lembro que, assim, quando o Felipe tava gravando o game show, né? Com os amigos. E aí, era um conversê, sabe? E eu que já... Vamos começar a gravar esse negócio. Né? Porque senão... dispersa muito, né? É legal estar ali, né, com os amigos. A gente sabe, falando de videogame que era da nossa época, Sim. né? Dos jogos da nossa época. Mas no momento de gravar, não deixa de ser um trabalho, né? Trabalho, exato. E tem que ser levado a sério, né? Tipo assim, claro que vai ter uma resenha ou outra e tal, mas é um trabalho. Você tá deixando de fazer alguma coisa dentro da sua casa ou com a sua família, dedicando seu tempo pra cá, né? Então... tem que levar como trabalho. Só que o homem não. O homem acha que tudo é oba-oba. Tudo é muito legal. E aí eu venho já pra cortar todo esse oba-oba aí. E aí eu vou estar, né, brincadeiras à parte, nessa Copa Noturna mais pra entrevistar, né? O que eu vou fazer mais? Só isso mesmo, né? Só entrevistar, porque aí é o que eu sei também fazer de melhor. Entendi. Mas o Dodô e o Silas são sensacionais, assim, eles são E essa Copa Noturna, ela é aberta para vários times? Como que funciona? Sim, ela é aberta para vários times, é isso que eu sei. São 64 times. Parece que tem vaga ainda? Tem vaga ainda, gente. Você que tem seu time aí bom, quer investir, o primeiro lugar é R$25 mil, o segundo lugar é 10 mil e o terceiro... Não tem terceiro, gente. É isso aí, só tem primeiro e segundo. Terceiro é um parabéns e volta o ano que vem. Gente, eu vou deixar depois o arroba aí da Copa Noturna. Então, vamos dar uma força aí pro pessoal, né? E ninguém pode reclamar que vai ser em horário, né, que trabalha, porque já a Copa já diz o nome, né? Copa Noturna, gente. Ai, vai ser sábado de manhã? Não, abençoado. A Copa é noturna, não tem essa desculpa. Então, você que tem seu time aí, quer colocar o seu time, só chamar lá no Copa Noturna. Como que é? Não, é Copa FV. A gente vai deixar aqui na descrição. E aí melhor, vocês dão uma olhadinha lá. Mas, falando um pouquinho dessa sua parte social, eu sei que você também faz um trabalho social bem bacana, né? Com a entrega, né, de chocolates na Páscoa, né? Na Dia das Crianças você acho que fez também um trabalho. Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre esse seu trabalho, como é que Deus tocou ali no seu coração, como é que aconteceu? É outro ponto também bem legal, assim, de falar. Eu acho que antes do podcast eu sempre fiz essas ações. Os meus pais, eles são evangélicos. Eu também sou, mas
gente sabe, né? Que tem o jovem é um pouquinho mais difícil, mas com fé em Deus vou me firmar. Os meus pais são da igreja e eles sempre fizeram, né, essa parte de ação social. O meu pai tinha um projeto de pregar o evangelho com outras pessoas da igreja, e aí ele já vinha fazendo esse projeto de fazer doações de cobertor, agasalho, comida para moradores de rua. E aí ele sempre fez esse projeto, eu ia às vezes com ele, né, quando não era tão tarde assim. E aí depois ele montou um projeto de crianças que era só de futebol, e a gente pegou crianças de várias comunidades e aí tinha aula gratuita de futebol toda quinta e sábado, se eu não me engano. Terça, quinta e sábado. Isso aí era meu pai e outro rapaz que dava essa aula, não pagava nada, né? E aí a gente começou a fazer os projetos com as crianças essa ação social com as crianças do projeto. Então, quando era Dia das Crianças, a gente, cara, tentava falar com todos os empresários que a gente conhecia para dar uma lembrancinha, panetone também, enfim, no aniversário a gente comprava um bolinho bem simples, mas o sorriso de cada criança já valia super a pena. E essa parte de criança me pega muito, né? Você vê crianças que, nunca comeram um ovo de Páscoa, por exemplo. A gente vê isso. E isso não é mais uma novidade, é normal. Infelizmente, hoje é normal isso. Ver uma criança descalça, ver uma criança sem roupa, uma criança que não tem um caderno para ir para a escola, enfim. Então, nessa questão, eu sempre fui assim, e o Podcast, ele só está me dando mais força de vontade para fazer mais projetos. Então, o intuito maior hoje do Podcast, e hoje isso já é fixo na minha cabeça, que assim, hoje eu quero que o Podcast dê super certo, para que eu possa ajudar outras pessoas também, né? Então, muito do que eu falo no podcast aqui, eu abro espaço para as pessoas que nunca tiveram oportunidade de ir num podcast. Sim. Então, é muito fácil eu chegar e trazer um famoso, ele já é famoso, mas e aquele cara que canta bem pra caramba na comunidade? Quando que ele vai ter a oportunidade de vir contar a história dele? É verdade. Então, eu acho que eu vim com essa visão de quebrar tudo isso mesmo. Tanto é que o nosso slogan é diferente dos iguais. É isso que a gente tenta ser todos os dias, com conteúdo, com ações sociais, e tirar isso de que influenciador só quer arrancar o seu dinheiro, que influenciador tem o tigrinho, influenciador só posta merda. Então, eu e todo mundo ao redor que ajuda o podcast, veio com essa visão de quebrar isso, sabe? De que, o influenciador, ele pode sim fazer uma ação social, pegar um friozão desse que tá tendo aí e doar a coberta e fazer uma sopa e tirar, nem que seja do seu bolso, para fazer isso, sabe? Uma vez ou a cada 15 dias, enfim. Então, esse é o nosso maior foco hoje. Eu quero muito que dê certo o podcast. A gente faz com que todos os dias faça diferente, seja diferente, 1% todos os dias, para que a gente realmente consiga estourar o podcast e realmente possa ajudar pessoas. Teve no show da cidade mesmo uma menina que chegou em mim e falou que tinha um grupo de dança que precisava ir em algum lugar, e aí se eu poderia ajudar, e com certeza eu ajudo, gente, assim. Mas tem que sentir no coração também. Eu acho que só fazer por status também não é comigo, assim. Eu tenho que sentir no coração de ajudar, eu tenho que sentir no coração de fazer. Até porque eu penso, né? Se Deus dividiu o pão, quem sou eu para não fazer nada pelo outro, sabe? Sim. Então, essa questão de ação social, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver força, as pessoas me ajudando, eu vou continuar fazendo e deixando muito claro que não é por status. Quem me conhece sabe que desde 2020 eu faço isso. Eu tenho vídeos Teve uma vez que nós fomos na favela do Prefeito, não sei se você conhece, que é Bela Vista. E aí nós conseguimos 500 brinquedos.
E eu tava muito preocupada, né? Que tem muita criança lá. Cada mãe deve ter uns 7, 8 filhos por aí. E eu tava muito preocupada se realmente ia dar aqueles Aquela brinquedos, né? E eu falava assim pro meu pai e pro Felipe, falei, gente, eu acho que não vai dar. E eu preocupada. E aí a gente foi lá e comprou bala, né, pra tentar... Porque, imagina, eu dar pro seu filho, e o seu filho tá com um amiguinho e eu não ter pra dar pro amiguinho do seu filho, né? Então, eu tava pensando nisso. Mas Deus cuida de todos os detalhes, porque eu doei lá naquela comunidade, eu doei na rua de cima da minha casa, doei na rua da minha casa 500 brinquedos. Não sei o que aconteceu, Deus multiplicou. Como fez com os pães e peixes, né? Exatamente. E aí eu doei na comunidade onde o Felipe morava, lá na rua. Então, assim, eu sei que eu entreguei brinquedo em 4 ou 5 comunidades e deu tudo certo, fiquei muito feliz. Mas ali eu vi o agir de Deus, assim. Foi Deus que sempre multiplica, sempre me ajuda. Nessa sopa também, eu acho que foi um caldeirão de sopa e eu falava assim, mãe, será que vai dar? E minha mãe, vai dar. A gente doou em Itapevi todo. A gente doou em Jandira. Tipo assim, a gente começou a doar, acho que era umas 7h30. A gente parou de doar, acho que era uma 11h30, meia-noite nessa última sopa. Então, assim, a gente só parou de doar, ainda sobrou sopa, a gente só parou de doar porque não tinha mais marmita. Entendi. E ainda tinha sopa. Então, assim, Deus cuida, multiplica. Então, com a ajuda dele, com certeza, em primeiro lugar, que sempre me sustenta, me ajuda e dá oportunidade para que eu possa ajudar as outras pessoas. Então, enquanto eu tiver vida, eu tô aqui para ajudar no que der vier. Ação social, Carol, quero fazer uma ação social assim, assim, assim. Nada que venha em pró a mim. Sim. Acho que projeto social é projeto social. Não tem essa de que, olha, um cara vai doar tanto e nós vamos ficar com tanto. Não, projeto social é projeto social. Nós vamos pegar esse X, vamos investir tudo em projeto social e essas pessoas serão abençoadas. Se for assim, eu topo. Agora, se for metade ali, metade aqui, não me chama que eu não vou. Tá certo, né? Porque, querendo ou não, assim, você já tá fazendo um trabalho social e tem que ser feito com seriedade, né? A gente não pode ser leviano e utilizar, né, a caridade, né, essas ações para outros fins. Mas é o que eu sempre digo, Deus sempre abençoa, né? As pessoas, quando elas querem crescer, para transbordar e não só para recolher para si próprio. Sim. Então, assim, eu acompanho bastante o seu trabalho, né? Desde que eu comecei nesse ramo. Na verdade, assim, a me expor, né, falar, ter programa, ficar me expondo na rede social também, tipo, é recente. Uma que meu marido não gosta, sabe? De que eu fique me postando um monte de coisa. É ciumentinho. Não, pior que não é ciumento. Ele acha perigoso, sabe? Sim. E assim, não deixa de ser, né? Não deixa de ser, é verdade. Principalmente a gente, né, que tem filho e tudo mais, ele fica um pouco mais preocupado. É que eu sou meio louca mesmo e eu não me preocupo muito. E aí eu acabo, às vezes, fazendo mais do que eu deveria, assim, para preservar a minha família. Mas, assim, falando dessa questão, né, do podcast, né, do influencer, falando dessa questão da Copa Noturna, Copa Noturna? Noturna mesmo, gente, não errei. Você ainda trabalha para trazer sustento para sua casa. Conta pra gente, mulherada, tá vendo? Todo mundo trabalha. A estar aqui na frente da câmera não é o nosso sustento. Não, a gente queria que fosse. Ainda não. Mas conta como que você se desdobra assim para fazer todas essas coisas. Às vezes eu surto. Às vezes eu não quero fazer nada, só quero ficar deitada. Mas infelizmente, pobre nós não somos, né? Não pode falar pobre. Nós somos classe média baixa, brincadeira. Eu trabalho, sou CLT. Infelizmente, gente, diga não ao CLT, não aguento mais. Meu marido tá aqui assim, ó, gente. Eu não aguento mais, diga não ao CLT. Eu vendo energia. Com essa minha felicidade, assim, vendo energia. Mas não a minha. A minha tá... Brincadeira. Eu vendo energia, minha empresa é uma comercializadora de energia. Não vou fazer público, porque ela não vai me pagar. Tá certo. Vai que viraliza aí. Quando eu falo dos meus outros empregos, eu também não falo. Eu trabalhei numa instituição financeira, porque eu não vou falar o nome
do banco, porque senão ele tá fazendo propaganda. Não vou falar, porque não vai me pagar pela publi, então não vou falar. Fica lá no centro de São Paulo, a minha empresa, então eu faço... É que agora... Não posso falar, né? Vai que viraliza. É que agora eu tenho um home, assim, meio bagunçado, mas geralmente eu tenho 2 dias presenciais e 3 em casa. Isso que me salva, assim. Porque o percurso mata também, né? Mata não. Ele É humilha. que na minha época não tinha home office. Então, eu sempre trabalhei presencial 100%. O trajeto, ele não mata, não. Ele humilha. Sim. Ele humilha. Porque eu pego 2 trens, né? Eu pego um daqui até Osasco e de Osasco até a Vila Olímpia, que é onde eu trabalho. Vai abarrotada, né? Sim. Vai abarrotada. A influenciadora de vocês de centavos aqui anda de trem. Quase todo dia eu ando de trem. E tá tudo bem, eu acho que tem um processo, todo mundo tem um processo. Mas eu confesso que quando eu tava mais ativa no podcast, eu ficava estragada. Estragada, assim. Mas eu sempre fui muito de fazer uma jogadinha de... Um exemplo, se eu fico de home office às vezes de segunda e quarta, né? Então, eu sempre joguei o podcast, tipo, pra quinta, um exemplo. Que aí sexta eu tava em casa, pra não ficar tão cansada, sabe? Sim. Então, eu sempre tive essa jogadinha pra ver... pra eu não ficar muito cansada, né? Porque às vezes eu tava fazendo 2, 3 podcasts na semana. Nossa, eu tava, assim, esgotada. Taradez. Às vezes as pessoas, por que você não... O meu, gente, é gravado, né? Então, assim, por que você não grava 2, 3 no mesmo dia? Porque, pra mim, é muito desgastante gravar 3 programas num dia. Por mais que depois eu vou ficar tempo sem precisar gravar, como eu tenho as minhas outras atividades, né? Eu sou mãe, né? O meu filho é atípico, então ele tem terapia 4 vezes na semana. Então, ou seja, todos os dias eu tô indo levar numa clínica, todo dia, de segunda, terça, quinta e sexta, eu tô numa clínica na parte da manhã. Então, é muito difícil. Então, eu imagino assim, se é difícil pra mim, eu imagino pra você, porque eu sei o que é trabalhar, né, em São Paulo. Quando eu trabalhava de CLT, eu trabalhei na Santa Cecília e trabalhei no Morumbi. Então, ambos é distante, pegava trem, né, pegava trem aqui de manhã, ia até Barra Funda, pegava metrô. E depois, quando eu achei que eu ia melhorar de vida, fui pro Morumbi, só me ferrei. Porque é pior. É mais longe. Porque é pior, porque não é assim, uma questão não é nem de mais longe, mas a Marginal Pinheiros também, quando trava, se você não o trem é ruim. Se chove, ele fica lento, pelo menos na minha época, gente. Eu não mudou nada. Só deixando claro que na minha época fica lento. E aí, se você quer ir de carro, desista. Porque ou você chega muito cedo, ou se você sair no horário, você chega atrasado. Pelo menos eu chegava... Eu tinha que sair umas 6 horas da manhã daqui pra chegar lá umas 7, pra eu não pegar o trânsito, senão eu chegava atrasada. Ai, não. Eu nunca tentei, não. Eu prefiro ir de trem mesmo. Humilhada. Xoxi capenga, mas pelo menos ou eu chego no horário, ou Você também torce pra não encontrar ninguém no trem? Ou como que é você? Não, eu torço todos os dias. E quando a pessoa fica olhando muito pra minha cara, assim, eu já disfarço. Falo assim, aí eu fico pensando, ai, que droga, me viro aqui no trem, vai falar, influenciadora de centavos, o caramba, postando vídeo, mas pega trem, com um monte de gente fedida. Essa é a vida. É assim, mas a gente precisa passar pelo processo, né? E o processo não é fácil. Não é fácil. Cá, eu sei que assim, é difícil, né? Toda essa questão de conciliar, porque querendo ou não, são 2 momentos das nossas vidas bem diferentes, né? Muito. O se preparar para estar aqui na frente da câmera, né? Às vezes preparar um roteiro para você ir para uma entrevista, para fazer um trabalho, né? Mas ainda você arruma tempo para novos projetos, né? E você pode falar um pouquinho do último projeto aí que você vai participar, daí de Itapevi, tem um tal de BBB aí, você pode falar um pouquinho ou ainda não pode? Cara, é muita coisa, é tudo muito novo ainda pra mim, né? Quando eu recebi o convite,
confesso que eu fiquei meio assim, eu falei, cara, será? Tipo assim, porque por mais que eu seja extrovertida, eu ainda sou uma pessoa que o conteúdo é um pouquinho mais sério, né? Então, eu falei assim, cara, não vai ser sério, né, o negócio, assim, vai ser mais salseiro, né? E aí eu não sei se eu quero muito me envolver nisso, né? Eu fiquei pensando. Eu falei, cara, eu vou ver como que vai ser, eu sou muito disso, assim, se eu ver que vai dar muita merda, eu falar, beijo, viu? Obrigado pelo convite. Que já aconteceu de me chamarem para projetos, e eu ver que tava muito desorganizada, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, você organiza o projeto, depois a gente volta a conversar, e a pessoa não chama porque não organizou o projeto. Sim. Então, assim, tem que ter uma organização no projeto, né? Então... É que você trabalha com comunicação, né? Eu trabalho com comunicação. Então, a gente sabe quando o negócio tá descambado. Exatamente. A gente pode fingir que não sabe, gente. Sim. Mas a gente sabe. E aí, vão ser 20 participantes, né? Do BBB. Conheço alguns, né? Eu conheço o Berga, conheço o Boca de Jacaré, que ele já foi lá no podcast, que é o Robson. Conheço o Amorim, conheço algumas pessoas, a Bruna também já estudou comigo. Então, tem algumas pessoas ali que eu já conheço, outras eu conheci no dia da coletiva, que foi sexta-feira passada, foi bem legal, inclusive. E eu conheci algumas pessoas. É molecada, assim, né? Da minha idade, assim, que gosta de um salseiro, que gosta de uma confusão, como uma... Pode falar palavrão? Não, né? Pode, a gente coloca um pi, não tem problema, não. Teve uma lá que falou que ia ser dedo no cu e gritaria. E aí... é isso, né? Mas vamos ver a minha... Eu não sei. Vai soltar quando? Eu acho que já pode falar, porque vai ser domingo, né? Até lá já vai estar tudo coisado. Eu vou fazer a entrevista com os eliminados. Então, quando as pessoas forem eliminadas, olha eu já falando. Ainda bem que não é no ao vivo, Deus sabe de tudo. Porque eu não aguento, não. Não aguenta? Ai, se vir falar, Carol, não guardou segredo. Filho, não sou nada pra ficar guardando segredo, não. Eu falo mesmo, exponho mesmo, jogo mesmo. Não guardo nada. Tanto é que se você tiver algum projeto, me fala quase perto. Porque se for antes, eu já vou soltar. Mentira. Ótimo. Tá ótimo. O Isaac... a pessoa faz o teaser do teaser, gente. O Isaac fica louco comigo. Porque, às vezes, ele coisa música, e aí eu falo assim, vai sair uma música aí, hein? Aí ele me liga. Não era pra ter falado, inclusive, eu não sei se ele postou, mas ele vai lançar uma música hoje aí. É uma cópia da Sabor de Mel aí. É Whisky de Mel, o nome da música vai ser. Já soltei, Isaac. Se você não soltou, filho, já solta. Porque ele me ligou hoje pra falar. Então, vai ser... Voltando, né? Porque senão ficou orçando fiado aqui até... Então, você vai fazer a parte da entrevista... Dos eliminados. Com os eliminados. E a eliminação, como que vai acontecer? Você sabe mais ou menos explicar como que vai acontecer? Não. Vai ser diário? Porque então, assim, quantos dias vão ficar confinados? São 10 dias confinados. São 10 dias confinados. Eu tenho algumas coisas aqui. A colinha, gente? Vocês colinha. acham que a gente decora tudo? Não dá, gente. A gente tem colinhas? Quer ver, ó? Vão ser 10 dias... E aí, os eliminados... Pelo que eu entendi, parece que no primeiro dia já vai ter um paredão. Parece que as pessoas vão ter que escolher já uma pessoa que vai para o paredão. A votação será pública, através do Instagram deles, né? O resultado da votação é soberano e definido. Parece que vai ter um forms, alguma coisa assim, que a pessoa vai votar. E só quem vai ter acesso a essa votação é a gente, internamente, né? A partir do terceiro dia haverá eliminação diária. E aí restam 5 finalistas. Entendi. E vai ficar confinado 10 dias? 10 dias, menina. E vai ter várias câmeras, assim, tipo então, BBB mesmo? Parece que vai ter uma câmera, né, lá. Acho que o único lugar que não vai ter, óbvio, é no banheiro. Sim. É onde o pessoal vai aproveitar. Brincadeira, gente. E aí vai ser no banheiro, não vai ter, mas parece que vai ter algumas câmeras internas na casa e tal. E eu só não sei como que vai funcionar isso pra gente assistir daqui de fora, né? Mas o contexto todo do BBB vai ser passado igual o Rancho do Maia.
O do Carlinhos Maia. Vai ser no Instagram do BBB de Itapevi mesmo. Não vai ser no canal, não vai ter canal no YouTube, vai ser Então, só no Instagram. Ele até pensou na estreia do programa de eu fazer um ao vivo. Só que eu falei, cara, eu posso até fazer, mas eu preciso de estrutura, assim. Não tem como eu levar meu computador, meus negócios pra ir lá. A gente sabe o quanto que é caro um computador. É caro pra caramba. Eu sei que na época, quando eu comprei o meu, eu tinha uma PCX branca, eu vendi minha PCX pra comprar o meu PC. É bem isso, gente. Sem falar mesa de som. Não, e eu nem tinha mesa de som. Que agora eu vou morar no bolso. Que agora eu vou morar no bolso da prefeitura. Eu vou fazer lá no Espaço Maker, o meu, né? Sim. Vou mas morar lá é lá. ótimo, né? O lugar Sim. é tudo profissional, né? É que e acho que não tem muita demanda, inclusive, né? Tem? Tem muita, foi um parto pra eu conseguir lá. Foi? E ainda consegui só 2 quartas no mês. Entendi. É muito difícil. Eu pensei que não tinha tanta Não, procura. tem muita, assim. É porque a gente não conhece todos os podcasts que tem, né? Nós somos as pioneiras do podcast, né? Depois o pessoal falou, acho que eu gostei da ideia. Vamos fazer também? Sim. Aí o pessoal começou a fazer. Tem bastante podcast de diversas coisas. Então, foi muito difícil de conseguir lá o espaço. Mas é isso, vai ser assim, vai ser domingo. Domingo a estreia. Acho que, se não me engano, vai ser 14h. E aí eu só quero... Eu falei pra ele que eu só queria entender a questão da câmera, né? Então, porque aí quando eu for entrevistar, falar assim, eu não mandei fulano ir tomar no rabo. Não. Mandou sim, vamos ver? É isso que eu vou fazer. Ai, ótimo, gente. Mandou. Fulano, não falei mal de fulana, não, aqui fora. Falou sim, vamos ver agora. Ela falando mal. Vamos pegar o take do momento. Do momento que a pessoa tá certo. falando mal. Não falou. Falou sim, ó, tá aqui, ó. É isso, assim. É igual o pessoal faz. Eu sou muito dessas, assim. Carol, vamos fazer isso. Eu me espelho em alguém, assim, e vou lá e faço igual. Sim. Igual tem um eliminado, né, e tal. E quantos seguidores você tinha? Quantos seguidores você tem agora que você saiu do BBB? Eu sou muito dessas. Tá certo. Mas, na verdade, assim, né? Nada se cria, né? Tudo se Tudo copia e se copia. transforma. É isso. Claro que eu vou falar gente... do meu jeito Sim. e tal. Quando a gente fala copia, gente, não é copia e cola, exatamente. Exato. A gente pega ali uma inspiração, né? no que já tem pronto e deu certo, na verdade. E outra coisa também, nem tudo é sobre inveja, gente. Às vezes é inspiração, né? Verdade. Eu mesmo sou uma dessas, ó. Eu comecei um programa porque uma pessoa me convidou. Eu nunca tinha pensado e eu gostei, né? Isso. Sobre isso. E é isso que eu gostaria de a gente finalizar, então, o programa, Cá, falando para essas pessoas que sentem no coração, né? Tipo, né? Ver na sua história, né? Uma pessoa que, tipo, começou ali, né? Do nada, sem padrinhos, né? Que, gente, é difícil. É difícil. A gente começar sem pessoas influentes na cidade, né? É com a cara e com a coragem. É isso. Eu acho que o meu padrinho foi Jesus sempre. É ele que me sustenta, ele que me guarda, ele que me dá forças para nunca desistir, ele que abre minha mente assim, em projetos, em criatividade, enfim. Sem primeiro Jesus, nada disso aconteceria, o podcast não existiria, eu não existiria, as pessoas que estão ao meu redor não existiria. Então, ele que me sustenta, ele que me guarda, eu falo toda a honra e glória dada a Deus sempre. Graças ao Felipe também, meu marido, que sempre me ajuda, os meus pais também, que não perdem um EP, que sempre estão lá comentando, super leigos de internet, mas dá o sangue ali para tentar me ajudar. Minha sogra, minhas cunhadas também, meu sogro. Minha sogra esses dias até perguntou, você não tá fazendo mais podcast por quê? Então, acho que a minha fortaleza são a família, né, ao redor, que sempre estão ali me dando força, né, para nunca desistir. E as pessoas que têm o sonho de nunca de ter, né, um programa, de ser apresentador, ou enfim, não sei qual que é o seu projeto. Não desista dos seus sonhos, tudo é possível para aquele que crê. Coloca o seu projeto na mão de Deus sempre. Não sei qual que é a sua religião, também não me importa. Coloca na mão de quem você crê. Eu coloquei na mão de Deus e, graças a Deus, está dando tudo certo.
De fácil não vai ser, nunca foi fácil, nunca será fácil, mas se você tiver força de vontade, vai dar certo, vai com tudo, que no final a recompensa vem, é isso. Ká, foi um prazer conhecer um pouquinho assim, da sua história, trazer para o pessoal, né? O meu público é o público mais velho, né? Do que o seu. Você tá bem ali na faixa dos jovens mesmo, e eu já tenho aqui, a minha faixa etária de público é de 35 mais. E é bom trazer uma jovem, né, como você, que inspirar outros jovens, né? A gente sabe que hoje em dia os jovens estão tão aleatórios, né, para poder focar. E se você quer ser influencer, não tem problema, mas tem que levar com seriedade. É isso. Né? Hoje em dia é TikTok, é influencer, é blogueiro, é as profissões atuais, né, dessa geração. Mas saiba que tem que ter seriedade, né? Sim. E aí, responsabilidade com o que você fala, porque você vai falar pra muita gente. É isso. E é isso, gente. Eu acho que foi um prazer, assim, estar com uma big mulher aqui na minha frente, de comunicadora aqui da cidade de Itapevi. E só te desejo muita sorte, muito sucesso, que Deus te abençoe ricamente. Amém. E muito obrigada mais uma vez por estar aqui no meu humilde podcast. Fê, muito obrigada pelo convite, é um prazer. Eu amo ver mulheres que não tem medo, que vai pra cima mesmo. E você tá sendo essa mulher, tô te acompanhando em todos os projetos. Te desejo todo o sucesso do mundo, no que você precisar, conta comigo. Você sabe, a parceria aqui é forte. Todo sucesso, tô te acompanhando de perto, não vai chorar, hein? Eu vou chorar, gente, eu sou chorona. O meu público sabe. Muito obrigado pelo convite. Você sabe que precisar do Podcast não é da Carol, é do Podcast mesmo, que agora é Podcast. Ninguém me conhece mais como Carol. Conta comigo sempre, tamo junto e bora pra cima. Bora pra cima, quem sabe o projeto aí juntas mais pra frente. Vamos lá, hein? Eu topo. Gente, é isso aí, fiquem com Deus. Sigam a Ká. Sigam a Fê também. O pessoal que vai vir me assistir, tá? Que eu vou divulgar lá, o pessoal vai vir me assistir. É isso aí. E pode deixar suas redes sociais pro público. Podcast. Não, calma, gente. @podcastOficial_ é meu Instagram. O TikTok é a mesma coisa e o canal também é a mesma coisa. Eu coloquei tudo a mesma coisa pra facilitar. Porque é marqueteira, gente. A gente sabe que não dá pra ficar com 500 arroba diferentes pra falar na hora. Não dá. Já falei errado? Como que é, então? Ai, gente, era brincadeira. É podcast _oficial, gente. Aí é tudo... dessa vez é sério. É tudo... Gente, bom, o nosso canal agora é TV Itapevi Acontece, porque a gente, dentro do TV, a gente tem outros programas, além do podcast, né, fechou, a gente tinha o Game Show, que vai voltar logo e mais, e a gente tem outros projetos, a gente vai ter outros programas, então, né, por isso que vai ser TV Itapevi Acontece, então, esse é o nosso @ no YouTube, né, o nosso canal, e temos também a página de notícias, né, Itapevi Acontece no Instagram, então acompanhem lá, a gente tem informações de toda a região aqui, não só de Itapevi, de Barueri, de Jandira, Carapicuíba. A gente traz bastante shows e ações que acontecem nas cidades gratuitas para o pessoal se divertir um pouquinho, Ká. Sim, porque a gente precisa muitas vezes de entretenimento gratuito. Sim. E a gente não tem, então é uma forma de a gente expandir. Então é isso, gente. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Eu tentando.